Para quem ainda não conhece a livraria, Páginas já está funcionando com todos os cuidados. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bom? Tudo? Tudo bem. Calor por aí? Calor? É. Olha, você sabe que aqui na minha casa, onde que eu moro, é muito alto e não é tão calorento, mas até aqui está calorento. Eu só Uhum. estou com um receio de que a fumaça que está sufocando o Pantanal chegue até aqui, porque parece que já chegou em São Paulo. Uhum. É Mas complicada a situação, né? está complicada a situação. Mas, enfim, vamos enfrentar o que vier, né? É. Então, Rosana, apresenta para o pessoal, para quem não te conhece. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu sou a Rosana Montalverne, eu sou mineira de Três Corações e vim para Belo Horizonte com a minha família na infância, porque meu pai veio promovido para Belo Horizonte. Então, nós viemos de Três Corações, então eu sou radicada em Belo Horizonte. E aqui em BH eu estudei, né? Eu fiz Sempre estudei em escolas públicas, estudei o primário, aquelas, né? Vai lá nos primórdios. É. Estudei o primário no Grupo Escolar Silviano Brandão, entra burro e sai ladrão, que é assim que a gente falava quando era criança. Depois, na Lagoinha, aliás, é o lugar que eu voto até hoje, porque eu nunca tirei meu voto de lá, sabe? É meu Uhum. domicílio eleitoral. Então, eu vou falar, por que você vai votar perto da sua casa? Eu falei, não, eu gosto de voltar lá, eu gosto de lembrar assim, do Boas lugar onde eu lembranças, né? vim, né? Onde eu estudei, onde eu tenho, assim, onde eu me formei leitora, né? Uhum. Então, eu gosto. E depois eu fui para o Instituto de Educação, que era uma escola Sim. de primeira linha no meu tempo, uma escola pública que tinha piscina, que tinha ateliê de artes, que tinha um Uhum. teatro, que tinha um anfiteatro para ensinar música, um negócio de primeiro mundo, né? Assim, uma coisa impensável nos dias de hoje, mas era a melhor escola que havia. E Uhum. depois, como eu não quis fazer o magistério lá, eu fiz um teste e passei também para uma outra escola pública que era o meu sonho na época, que era o Estadual Central. Ah, Ali, o sim. colégio estadual, que tem aquele Uhum. Mata Borrão, que foi um colégio super inovador para a época, porque era um colégio que não tinha grades nem portões. Então, nós éramos alunos secundaristas que podíamos agir como universitários. Sabe? Uhum. Então, assim, se a gente quisesse matar a aula, podia. Mas a Tava gente livre, não né? matava porque as aulas eram ótimas. Os professores eram maravilhosos. Então, tem algumas gerações de profissionais que saíram dos bancos do Colégio Estadual Central e que fazem bonitas carreiras profissionais aí ao longo da vida. Então, eu devo ao Colégio Estadual assim uma, eu digo assim, um letramento político, Uhum. ideológico, também um letramento literário muito bom. Foi lá que eu li pela primeira vez Guimarães Rosa, e o primeiro livro que eu li dele foi Sagarana. Né? Então, assim, meu pai já falava muito de Augusto Matraga em casa, mas eu fui, de fato, estudar, descobrir Augusto Matraga e a obra de Guimarães Rosa no Estadual Central. Então, era um colégio. Lá eles faziam concursos literários. Nossa, Então, os legal. concursos. Não é lindo isso? Então, tinha concurso literário. O esporte lá era super bacana, muito estimulado, enfim. Então, depois de fazer todo o meu estudo na escola pública, na faculdade também eu fui para a escola pública, eu fui parar na faculdade de Direito. Eu fui, na época do vestibular, eu falei com o papai, falei, papai, eu vou fazer comunicação social. Ele falou, por quê? Aí ele falou assim, porque eu gosto de escrever. Ele pegou e falou assim, quem gosta de escrever não precisa fazer comunicação. Escreve, vai fazer direito, porque pobre tem que fazer
vestibular para direito, passei, fiz direito, fiz uma carreira jurídica durante 32 longos anos e, enfim. Mas aí eu tinha sempre um sonho no coração, que era o sonho da arte e da literatura, né? Uhum. Então, eu fui levando paralelamente, enquanto deu, e aí, quando eu me aposentei, eu mergulhei aí de corpo, alma e circunstância na arte e na literatura, fiz mestrado em educação, e na minha dissertação eu acabei falando um pouquinho de educação e um pouquinho de direito, porque eu estudei as cartas que os presos escrevem da prisão. Então, foi uma análise de um corpus, né, de cartas Uhum. e para que diz o preso, o que ele está dizendo, como ele diz, para quem ele diz. Enfim, foi um estudo delicioso que eu tenho um capítulo que eu adoro, que fala sempre de presos literatos, presos importantes, como Graciliano Ramos, Frei Beto, Oscar Wilde, Joel Rufino dos Santos, e um outro grande que não esteve preso, mas escreveu da prisão, porque ele era médico, e aí ele foi visitar essa prisão, que é o Chekhov. Aí cotejei essas cartas desses 5 figuras de escritores ilustres com o que diziam os presos humildes do meu estado, em Minas Gerais, e a gente Muito chegou à legal. conclusão que tinha muita coisa em que os discursos se atravessavam, muita coisa eles falavam era exatamente o mesmo, então tinha muita similaridade nos sentimentos, Uhum. angústias, sabe? E pedidos. Muito interessante. É um estudo até que eu tenho que publicar. Acho que eu vou É publicar uma página. verdade. Conversa com a Leida. Porque eu mesmo acabo que eu não publico meus livros infantis na Uhum. editora. Então, só a lei da Reis para fazer isso acontecer É. para mim. Né? Então, e eu sou contadora de histórias, Uhum. né? Eu fundei a Letria, que é também um instituto cultural, que Sim. é uma escola de formação de contadores de histórias. A gente produz eventos literários também, e na área de narração de histórias, e é uma editora infantil e juvenil. Tem um segmentozinho também de capacitação de professores. Então, esta é a Letria, estamos aí na luta. Então, a Rosana é mais ou menos isso. É. A Leida completou aqui que já participou da antologia poética Duelas, né, da Beth. Isso. Já participei de 2 antologias, parece que virá uma terceira, né? Assim, já estamos com inscrições abertas. Daqui a pouco Uhum. fecha, então quem quiser participar, mandar, só entrar em contato com a gente para participar. É lindo, gente, esse trabalho que a turma, a Leida Reis e sua equipe da página fazem, que chamam mulheres escritoras e mesmo estreantes, né, pessoas que estão Sim, ali na gaveta e dá aquele medinho. Aí, quando dá a mão para um monte de mulher, uma ciranda de mulheres, tem coragem, publica. é, Por exemplo, eu nunca tinha publicado poesia. Então, eu era uma daquelas covardonas. Falei, ai, meu Deus, será? Não, né? E aí eu entrei na primeira e na segunda coletânea de poemas, chama-se Elas, e aí sempre tem um subtítulo que uhum, dá o tom, né? Que dá o tema daquela publicação. Então, o primeiro foi A Alma, a Cura, não é isso? é isso. E o segundo, Deixa eu Elas, a conferir Alma, a aqui. Cura. A Leida vai ajudar a gente aqui, que eu A tenho. Leila está rindo, a Leila está morrendo de rir. Tá morrendo de rir, né, Leila? Elas, a Alma, a Cura. As Mãos, o segundo foi As Mãos, Isso. né? O segundo foi sobre as mãos. E agora é os ramos. As mãos e o É. infinito, a Leida colocou aqui. Ah, tá. As mãos do E agora infinito. é o amor e os ramos. Não, menina. E o que é esses ramos? O que é esses ramos? O que pode ser muita coisa, né? Pode, não pode?
Dá Isso é que é o para bonito, usar né, a da literatura. criatividade. Oi? Isso é que é o bonito da literatura, né? Uhum. Então, vamos voltando um pouquinho sobre o assunto, né, descoberta da literatura na infância. Você Vamos. falou aí já como foi a sua, né, a sua infância, as escolas que você passou. Teve uma influência muito grande, né, na sua descoberta, incentivando. Pegando uma carona na minha própria história, essa descoberta começou antes. Começou bem antes. Começou, e eu acho que para a maioria das crianças mineiras e para a grande maioria das crianças desse país, a literatura na infância começa da oralidade. Hoje, mais cedo, no Chá das Seis da Letria, Uhum. a Taine estava lá entrevistando uma autora da Letria, a Janaína Figueiredo, e a Taine comentou que esteve recentemente em São Paulo visitando o sobrinho que nasceu. E aí que ela pegou o sobrinho no colo e falou: o que eu vou cantar para ele? Né? Qual repertório que eu vou acessar para ele? Será que eu me lembro de alguma cantiga? E é incrível que sempre que a gente pega um bebê no colo, nasce um contador de histórias. Toda vez que alguém pega um Verdade. neném, pega uma criança, brota um contador de histórias. Por quê? Porque ele brota da tradição. Ele brota da oralidade. E esse tesouro da tradição oral que a gente herda nos nossos países, nos nossos estados, cidades, comunidades, ele passa de boca em boca. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem é o autor, mas ele surge, a gente aprende. Quando de repente, a gente se pega fazendo assim: dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura bolo, cata piá. A gente faz isso. A gente pega o neném e começa: boi, 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 boi da cara preta, né? Ou a gente canta, ou a gente brinca com o neném no colo assim: serra, serra, serrador, serra o papo do vovô, que é uma coisa intrigante, né? Serra, serra, Aham. serrador, serra o papo do vovô, e aí, bom, isso aí, a letra pouco importa. Isso que é Uhum. interessante falar, porque as pessoas falam assim: não vou falar serra o papo do vovô com uma criança, ele pode se transformar no Jack o Estripador. Claro que não, né? Claro que não. A criança nem sabe o que é serrar o Uhum. papo, e muito menos que é do vovô. Ela está ali ouvindo, embalando na musicalidade, né? Tá naquele ritmo. E o contato com as palavras. Ela vai fazendo aquele contato com as palavras, vai assimilando, porque ela vai ficar maiorzinha, ela vai fazer a imitação e vai aprender Uhum. a falar, e aí vai. Então, não tem problema algum. Eu até ia tocar nesse assunto com você, porque é impossível não falar de literatura na infância sem falar de censura. Né? E Uhum. tem gente, até hoje, teve uma onda de uns 10 anos atrás, mas até hoje está firme, que fala que não pode ensinar as crianças uma cantiga de roda deliciosa, que é Atirei no Pau no Gato, né? Atirei o pau no gato. Eu acho sensacional. Eu fico imaginando: atirei o pau no gato em ritmo de carnaval. Tem a versão do bem, né? Eles fizeram a versão do bem do Atirei o Pau no Gato. Aí é a versão do bem, como se essa fosse uma versão do mal. E eu não É, conheço uma pessoa sequer neste planeta em que habitamos que tenha maltratado animais porque cantou na infância a cantiga de roda Tirei o Pau no Gato. falaram aqui, ó. Eu nunca tirei o pau no gato, mas cantei muito essa cantiga. Quem falou? É o Glauter. Glauter Barros. Picolé. E aí, Picolé? Glauter Picolé, uma grande figura, palhaço profissional, trabalha em Angra dos Reis e brinca de roda com as crianças por lá, tira pau no gato, na Uhum, música, na né? música. Sem maltratar.
Então, isso é uma bobagem, porque as pessoas esquecem que o que as crianças percebem primeiro é a musicalidade, é a brincadeira, sabe? É estar junto, é estar socializando com as Uhum. outras, é dar a mão e falar o berru. Não é maravilhoso? Então é isso que a criança gosta. É É o berru verdade. que o gato deu, né? Dona Chica chamou a polícia. Então, e vai inventando Uhum. ainda outras coisas, porque a música vai até um ponto e depois as crianças, dependendo do lugar, aumenta outro pontinho, porque é assim com a tradição oral, né? Então, quando a criança tem contato com essa oralidade, que é gratuita, que é pública, que é acessível, que é o tesouro de todas as civilizações, né? Os alemães têm lá a sua tradição oral, inclusive nós pegamos uma super carona na tradição alemã, oral alemã, com a obra dos irmãos Grimm, né? Uhum. Pegamos carona dos franceses com a obra do Charles Perrault, que fez os contos da Mamãe Gansa. Pegamos carona com os franceses também, com o Jean de La Fontaine, que, por sua vez, pegou carona num grego antiquíssimo, que é o Esopo, que é considerado o pai das fábulas, né? Então, Uhum. ele. Só que o Jean de La Fontaine é um sujeito ilustradíssimo, Academia Francesa de Letras. Ele reescreveu, né? Ele reescreveu aquelas fábulas todas com rimas, uma reescrita maravilhosa. E tá aí o legado dele. E a gente, quem não conhece a cigarra e a formiga, não é Uhum. mesmo? Quem não conhece o lobo e o cordeiro, a raposa e as uvas? Então, isso tudo, as tradições orais dos outros países, elas nos chegam também. E tem a nossa. E nós temos também os nossos grandes pesquisadores das nossas tradições, como o Silvio Romero, o Câmara Cascudo, e aqui em Minas Gerais, o Olavo Romano, né? Que é da Academia Mineira de Letras, que é um grande contador de histórias. Em Ouro Preto, nós temos o Marcelino Chivil Ramos, que inclusive está num post que eu fiz hoje, declamando Salopão, o Jumento do Sertão, que é um cordel bárbaro. Então, assim, tudo isso, esse caldeirão dessa cultura, nós temos acesso, nós nos lembramos, Uhum. mas nós só colocamos em ação quando a gente está perto de uma criança, porque aí a gente canta para ela, a gente lembra de uma quadrinha, né? A gente lembra de uma quadrinha, sou pequenininha, da perna grossa, vestido curto, papai não gosta. A gente lembra das cantigas, e as cantigas são um tesouro à parte, né? Porque Sim. nós temos as cantigas também dos santos juninos, que são outros que estão sofrendo muito. Então, ainda dá para a gente ouvir Capelinha de Melão, é de São Uhum. João, né? Ainda dá para ouvir, mas já tem muitas escolas que estão Não tá colocando. que não estão mais deixando que as crianças. Isso é cultura, né? Esse Uhum. caldo cultural, todo esse sincretismo da cultura brasileira eu ainda acho tão bonito. Por que não ter acesso? Por que não Sim. conhecer? As pessoas têm que sair um pouco do fundamentalismo e olhar essas expressões da cultura, como a religiosidade, como expressão da cultura, sabe? Sim. E não como aquela coisa de religião, se for diferente disso, no caso, ou não sei, eu não estudo lá, meu filho não vai. Não pode ser assim. A gente tem que ter acesso a diversas expressões da cultura. Concordam comigo? Faz parte da cultura do país, né? Da Cultura do sociedade. país, não é? Então, por exemplo, a Maria Bethânia, por exemplo, é uma cantora formidável e ela tem várias canções que nos remetem, né, toda a cultura afro-brasileira, aquelas cantigas lindas. Então, por que não? Porque eu quero Uhum. aprender, né? E os cantos, oração, né? Que as pessoas, as mulheres, as beatas da Igreja Católica, nas procissões, Ave, Ave, Ave Maria, não tinha isso. Então, temos que aprender essas coisas. É bom ir em Ouro Preto,
não nesse ano da pandemia, mas fora da pandemia, você vai para o Preto e ver todas aquelas ladeiras de pedras capistranas, né? Cobertas com serragem colorida, formando desenhos onde a procissão passa, com aquelas cantigas centenárias. Não tem nada mais bonito do que aquilo, ver aquela procissão. E olha aí as religiões se encontrando, né? A Letria mesmo tem um livro que chama-se Nós de Axé, dessa autora que estava agora né, dando entrevista, live, né? e ela fala da fitinha. Os nós são nozinhos mesmo da fitinha do Senhor do Bonfim, que tem essa tradição belíssima na Bahia, né? E tem que deixar a fitinha se desgastar até cair, né? Tem que fazer 3 nozinhos, fazer 3 desejos. Olha só, isso é cultura popular. Sim, isso, quer dizer, a pessoa é super evangélica, mas um dia ela vai na Bahia, vai lá na igreja do Senhor do Bonfim, aí vê lá as fitinhas, alguém oferece, ela não vai aceitar? O que tem? Né? Não tem problema nenhum. Mas então é isso. Então, começa a literatura, a descoberta na infância pela oralidade. E eu estou com o Câmara Cascudo, que o Câmara fala que essas parlendas, essas adivinhas, esses trava-línguas, essas brincadeiras, essas cantigas histórias são o primeiro leite intelectual. Eu acho tão bonitinha essa metáfora, né? Porque é um leitinho intelectual. Ou seja, a criança ainda não está pronta para engolir sólidos. Né? Ela está pronta para o primeiro leite intelectual. Então, naturalmente, essas expressões da nossa cultura tradicional, das tradições orais do nosso povo, vão ser servidos para a criança primeiro. Até que chega um momento em que já podemos introduzir na alimentação intelectual dessa criança a literatura escrita, né? Aí vem o livro, que é uma materialidade. Olha que interessante, né? Ele tem materialidade, é papel, ele tem cheiro, ele tem textura. Aí o livro entra e aí é outra relação, também linda, maravilhosa. Mas, primeiro, a literatura é inaugurada na infância pela oralidade. É isso. E o pessoal não pensa muito nisso, né? Vai pensar na literatura mais no livro, né? Ah, vou apresentar um livro para o meu filho. Você acha que hoje, você falou na sua escola lá que, né, teve uma educação muito legal e tudo. Você acha que hoje ainda está incentivando assim, ou caiu um pouco a qualidade assim de incentivar a criança desde pequena? Olha, eu acho que nas famílias as pessoas ainda fazem isso, fazem assim, cadê o Tocinho que estava aqui? Né? Eu acho que a turma que está nos vendo aqui pode dar esse depoimento, porque eu acho que as pessoas ainda fazem esse tipo de brincadeira. Né? Cadê o Tocinho que estava aqui? Ou janela, janelinha, porta, campainha, pimbão. Né? Essas brincadeirinhas as pessoas ainda sabem. Sim. Né? Então, as pessoas em casa continuam oferecendo o leitinho intelectual da cultura popular. Né? Ainda contam histórias. Nós ainda temos pessoas que contam histórias, temos os avós, temos as mães, os pais, as crianças gostam. Quando entra para a educação infantil, eu percebo, tanto nas antigas UMEIs, atuais EMEIs, né? Escolas Municipais de Educação Infantil, uma preocupação muito grande com o letramento literário dos meninos desde pequenininho. Então, tem livro, já tem a roda de ler em voz alta, tem também o momento de mostrar o livro e contar de boca, e depois mostra o livro e fala, ó, e essa história mora aqui, e vai passando as páginas, passando os personagens, ou seja, tem muitas professoras que primeiro contam a história de boca, e depois mostra o livro, que também é uma experiência fantástica. Sim. Nenhuma é superior à outra, todas são importantes e elas dialogam. Tanto que nós, contadores de histórias, nós somos muito contratados
Voltei. Voltou, Nós somos muito contratados para ir nas escolas, sabe? Porque a Uhum, gente é contratado para contar histórias, para fazer um momento lá, uma roda, e também para dar oficina para os educadores, para hum. contar uns segredinhos, como que ele pode fazer. Muita gente fala, eu não dou conta de memorizar. E a gente diz, dá sim, quer ver? Vou te ensinar. Então, por exemplo, nós lá na Letria, nós temos um curso, né? De Uhum. formação de contadores de histórias. E no nosso curso, eu falo no primeiro dia de aula, quem não aprender a memorizar uma história hoje, não precisa pagar. Aqui. Falo mesmo. Porque todo mundo, se tiver algum ex-aluno meu aqui, pode dar depoimento, porque todo mundo aprende a memorizar. Existem técnicas infalíveis, não qualquer pessoa. E o melhor é quando a pessoa fala: não, eu não dou conta, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Essas ficam as melhores no final. Sabe? Fica escondendo leite, aí no final elas brilham. E a contação de história já influencia bastante, né? A criança querer pegar o livro para ler e começar. Ele Exatamente. escutou a história, ele quer. Essa técnica, por exemplo, de contar de boca e depois você vira para a criança e fala assim: e essa história que eu contei está aqui, mora aqui. As crianças avançam no livro e querem levar o livro. Uhum. Avançam. A Leida Reis, eu estive a convite da Leida no programa da Páginas, que é O o CLIS. projeto social, o FLIS. CLIS. O CLIS, como é que como é que é o nome por extenso? Clube de Leitura. Clube, Clube do Livro Infantil Solidário. Isso. Gente, Clube do Livro Infantil Solidário. A Leida Reis tirou da cachola É um esse projeto clube incrível. de leitura. É um projeto incrível e ela faz isso. Então, o que, que ela faz? A Leida Reis, com a ajuda de padrinhos, então, quem quiser apadrinhar, Uhum. é tão baratinho, gente, para fazer a felicidade da molecada, francamente. Da molecada que não tem como, a mãe que Não não tenho tem como acesso, comprar um né? livro, não tem acesso. Aí a Leida Reis, com a ajuda dos padrinhos, ela vai, por exemplo, e compra aqui, ó, 30 O Segredo da Caixa. Aí ela convida o autor. Só que nesse caso aqui ia ser um pouco complicado, porque esse livro é de autoria de presos de um projeto também cultural e social que eu realizei já há muito tempo, mas que agora estou voltando para ele, mas isso é outra conversa. Alguns já estão em liberdade. Pode chamar alguns, que já tem alguns aqui que estão em liberdade, Uhum. estão trabalhando, estão ótimos, que participaram das oficinas e fizeram esse livro. Enfim, a Leida Reis convida, por exemplo, a Rosana. Então, a Rosana é autora do Ovo Amarelinho da Galinha do Vizinho. Aí a Leida compra 30 ovos amarelinhos. Então, para a editora do Ovo Amarelinho é bom, porque aí Uhum. a editora vendeu 30 livros, né? Campanha da fraternidade. Vamos preservar as editoras e Ajuda as as crianças, ajuda as livrarias. editoras. E as pequenas livrarias como a página. Ah, sim. Vamos fazer um almoço, aí, sabe? Fazer uma coisa para preservar. Então, aí eu vou lá, eu me apresento, converso com a meninada, eu conto a história do meu livro para a meninada, e no final o que, que acontece? A meninada fica louca, porque ela vai querer o livro, só Uhum. que ela vai ter a maior surpresa, porque aí ela ganha o livro. Ganha. E aí cada menino sai daquele momento com a experiência, tendo vivido a experiência que ela vai contar em casa, que ela esteve diante de uma escritora. Isso para criança é Uhum. importante, é chique. Esteve com a escritora, ela conversou com a escritora respondeu perguntas, a escritora, ela ganhou o livro e a escritora ainda deu autógrafo. Sim, é incrível para criança, né? Não é? Não, e a Leida, gente, a Leida e sua equipe fabulosa da Páginas,
no CLIS, né, no Clube do Livro Solidário, Clube do Livro Infantil Solidário, Isso. eles levam lanche. Lanche. Até lanche, leva o lanchinho, junto com os livros, com a escritora, com todo mundo, ainda tem lanchinho. É genial, gente. É um dia muito especial. É muito especial. Então, assim, a gente, graças a Deus, essas iniciativas, eu vejo que tem muito esforço hoje para fazer a infância ler, sabe? Tem muito esforço para fazer a infância ler. Tem prefeituras comprando livros, como a de Belo Horizonte, que tem o kit. Tem as feiras literárias especializadas, como o Salão do Livro Infantil aqui. Até a Leida foi a curadora, a organizadora do último salão. Eu já fui também de um anterior. Enfim, nós lutamos muito para colocar o bloco na rua, né? Para colocar o livro na mão da meninada. A gente bate na porta dos governos, das prefeituras, pedindo que comprem um vale-livro, para que cada aluno de escola pública tenha um vale e ela não apenas visite uma feira de livros, mas volte com o livro para casa, de preferência o livro que ela escolheu. Olha que lindo, né? Você pode escolher e esse livro é meu. A gente fica tão emocionado que a gente vê os meninos, depois que eles vão lá e escolhem o livro, um mostrando para o outro, um combinando com o outro assim. Depois você me passa, eu te passo. Você vê isso, sabe? A gente fica lá vendo essa experiência acontecer. Então, é muito lindo. Então, o Brasil, hoje, depois desses anos todos de programas governamentais que compram livros, que distribuem nas escolas, como nós tivemos o PNBE, Programa Nacional, Plano Nacional Biblioteca Escola, que começou lá no governo do Fernando Henrique Cardoso. Você era apenas uma ideia na cabeça do seu pai, sua mãe. No tempo do Fernando Henrique, depois o governo Lula, 2 mandatos, depois a presidente Dilma. Todos esses presidentes compraram livros nesse programa e distribuíram para as escolas públicas. Aí depois, no presidente Temer, cancelaram esse programa. Agora, com o presidente Bolsonaro, ele está investindo no programa PNLD. Então, não tem o PNBE mais, mas tem o PNLD, que é o do livro didático, com um apêndice do PNLD literário. Então, compra-se o livro didático e compra-se também o livro literário. Não nas quantidades que eram nos áureos tempos, mas nós estamos aí lutando e apresentando. Ou seja, como resultado de todos esses programas do governo federal, do estadual não, porque Minas Gerais não compra livro há mais de 20 anos. É uma vergonha. Uma vergonha. Nós tivemos um edital, quando a secretária era Macaé Evaristo, fez um edital maravilhoso de uma coleção chamada Autorias para a Diversidade. Foi feita a seleção dos livros, mas na hora de fechar, comprar os livros e mandar para as bibliotecas escolares das escolas estaduais do Estado de Minas Gerais, cancelaram, falou que não tinha dinheiro, não sei o quê. E assim, eu depositei tanta esperança naquele programa. Falei, agora nós vamos ter um programa regular de compra de livro no Estado, né? Mas aí não foi dessa vez, infelizmente, e com esse governo também até o momento ainda não. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte dá show nisso aí. A nossa prefeitura aqui, nossa querida BH, já ganhou prêmio, inclusive, porque o seu programa do kit literário escolar é um sucesso. Então, todo ano a prefeitura compra um kit de livros e entrega para cada aluno do sistema de educação municipal. Então, como resultado de tudo isso, dessas políticas públicas todas, do esforço das câmaras de livro, como a Câmara Mineira do Livro, que faz os eventos literários, faz a Bienal, faz o Salão, faz o Festival Livro na Rua, como resultado de diversas ONGs, clubes de leitura, bibliotecas comunitárias, como resultado de todo esse esforço, a infância brasileira hoje lê.
E Uhum. agora, semana passada, saiu o resultado da última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E qual a faixa etária que mais lê no país hoje? É o infantil? O que é? O que é? Qual é? Qual é? Né? A faixa etária que mais lê. Vamos ver se alguém acerta. Quero ver se alguém põe. Faixa etária que mais lê hoje no Brasil. Quando o pessoal pensa, tinha Eu gente vou até tirar perguntando meu sobre. óculos de Ah, miopia, vou pôr meu papel só para ler o que eu para pensei. ler. O pessoal antes estava perguntando Fala sobre aí, o Igor. CLIS. Desculpa, fala É, aí, Daniel. o CLIS é um projeto muito legal que dá para apoiar, tem várias formas de apoio. E as crianças, agora na quarentena, elas estão recebendo o livro em casa, né? Tá levando o livro na casa delas. Ah, Até é? agora, Oh, não sim. sabia. Que legal. Já que Porque vocês teve não que estão parar para não parar o projeto, né? manifestando, Mandaram já. 12, para não 14, parar, 6 a a 10. faixa etária hoje. Hum, pode falar a faixa etária? Pode. Vamos ver se A alguém faixa acertou. é aqui. Mandou 12 a 14 e 6 a 10. Não, a faixa etária que mais vê hoje é 5 a 10. Nossa. 5 a 10. Quer dizer, a meninadinha da Aham. educação infantil e fundamental um. Tá dando show, 11, né? 11 a 14 também lê muito. Honrou o segundo lugar. Aham. Mas o que comprova que a nossa tese do investimento na infância está funcionando. Tá dando Né? certo. Então, É. as crianças brasileiras estão descobrindo a literatura, tanto pelo caldo da oralidade nas famílias e mesmo nas escolas também, quanto pelo esforço de governos, prefeituras e tudo isso que eu já falei para levar o livro infantil. Agora, por que que a partir dos 14, 15 anos começa a cair o índice de leitura? Alguém sabe? As outras atrações, né? A internet, os jogos. Ô, gente, isso aqui, isso aqui que nós estamos fazendo, vocês que estão aí nos assistindo, vocês podiam estar lendo um livro. Vocês podiam estar, vocês Na hora podiam que estar acabar a roubando, live, estar pode, matando, pode. podiam estar lendo um livro, mas estão aqui no Instagram. Porque o que afasta a gente da leitura de livro é o celular. É isso aqui. Uhum. Está todo mundo olhando para cá. A gente lê aqui? Lê. A gente lê o tempo todo. Coisinha Muito diferente. picadinha. Uhum. Mas faz falta você pegar um romance da Helena Ferrante, por exemplo. Pega uma Helena Ferrante, senta na sua poltrona querida e guarda. Ó, eu já estou receitando o livro agora como remédio. 1 hora por dia, você senta. Se você olhar no seu celular, você passou quantas horas? 7, 8, Uhum. 11? Pega 1 hora por dia, ou na sua cama, ou na sua poltrona, querida, ou na sua rede, e começa a ler 1 hora por dia. Ah, Rosana, me deu sono. Acorda, toma um café, uma água, insiste. Sabe? Uhum. Insiste. Porque vocês vão descobrir o bem que faz a saúde. Você lê. Eu, por exemplo, estou lendo um livro que eu recomendo para você, recomendo para minha querida amiga Leida Reis, e se tiver mais algum editor aí, eu recomendo também, que é esse aqui, ó. É um livro diferente, tem nada escrito na capa, só tem uma É, gravura, ó. Não é maravilhoso? Ele já é começa bonito. diferente daqui. É, já E chama na atenção, assim, quarta né? capa vem o título do livro, que chama-se A Marca do Editor, do Roberto Calasso, um editor italiano foda. Então, tá aqui a marca do editor. A editora é a Aine Editora. E aqui, ó, Leida Reis, ó, merece, ó. Natal tá chegando, dicas, se você for fazer amigo oculto. Tá? Olha que bonita essa ilustra da capa. Enfim, eu estou lendo esse e outros.
Um Uhum. outro livro que eu estou lendo, já que nós estamos falando de leitura, sabe um livro que eu estou lendo que eu acho que vocês vão amar? Chama-se O Oráculo da Noite, do Siddhartha, que é um pesquisador brasileiro, que escreveu um catatal desse tamanho só sobre sonhos. Ó. Então, o oráculo da noite é o sonho. E Aham. aí a pesquisa dele é super profunda, e aí ele explica desde os primórdios mesmo, eles nem não é só até os gregos, não. É desde o Australopithecus, sei Uhum. lá, desde aquele homem mais antigo de todos, como que foram essas manifestações oníricas, né? Onírico tem a ver com sonho. Como que isso começou? E para ele fala que o sonho pode ter fundado mesmo a alma, o espírito, esse duplo que nós, todas as tradições, todas as culturas, civilizações acreditam, Aham. né? Que a gente tem uma alma, um espírito, um duplo que a gente tem, Uhum. e pode ter vindo do sonho. E aí ele começa a imaginar que loucura que deve ter sido o homem das cavernas. Quando ele começou a sonhar, ele O que fica está viajando assim, o que acontecendo, será que né? ele sonhava? O que está acontecendo? E ele falava assim, né, o que esse povo sonhava? Que repertório Aconteceu, que não eles aconteceu? não é louco? Aí você acorda e você sai daquele estado e volta para aquela vida. E aí ele fala que, inclusive, os xamãs, que é assim, os antepassados da religião, né, o xamanismo, é o antepassado antiquíssimo, pode ter começado com sonhos porque eles interpretavam os sonhos. Uhum. E os intérpretes de sonhos sempre foram importantes para reis, rainhas, Sim, imperadores. A própria Bíblia, né? A cita, história né? de José do Egito, o faraó, né? Tinha um intérprete de sonhos real. Uhum. E quando o faraó tem aquele sonho das vacas magras comendo as vacas gordas, ele não Uhum. gosta da interpretação de sonhos que o seu intérprete real deu. Ele falou: não gostei dessa, não gostei dessa, está errado isso. Aí alguém vira para ele e fala assim: ó, tem um cara na cadeia aqui, tal de José. José é maravilhoso, ele interpreta sonhos, né? Chama ele, majestade, chama ele. Aí o José vem e interpreta perfeitamente os Uhum. sonhos do faraó, dizendo, né, que você sabe, não sabe o que é? O Sim. que é? Era os 7 anos de fartura e os 7 anos de nada, né? Fome, Uhum, fome, fome. de escassez. Então, que Uhum. primeiro viriam 7 anos de fartura, de colheitas fartas, mas depois seriam 7 anos de escassez, né? E por causa disso ele ganhou um destaque, né? Virou, Minha ficou filha, lá em segundo lugar. governador-geral do Egito. O cara era pouca coisa, não. O Uhum. José sai da cadeia e vai para o posto de governador-geral do Egito e fez uma coisa belíssima, porque ele administrou muito bem, e ele Uhum. fundou também uma, digamos, é mais do que hábito, é uma tradição mesmo dos judeus de economizar a quinta parte de tudo que ganha. Uhum. Tem algum judeu aqui? Tem alguém aguentando, conseguindo economizar 20% de tudo que ganha? Difícil. É, A gente, o brasileiro, gasta muito, né? O que sobra a gente está gastando, o que não sobra a gente gasta também, põe no cartão de crédito, divide. Mas olha que tradição bacana. Se você gasta, guarda sempre a quinta parte, 20% de tudo que você ganha, nas vacas magras, você nunca vai ficar na mão. É uhum. interessante. Então, É, são coisas assim. E você vê, tudo partiu da interpretação de um sonho. Então, esse uhum. livro é muito interessante, mas eu viajei completamente, não tem nada de eu falar isso, só para falar para vocês que eu estou lendo, então, A Marca do Editor e O Oráculo da Noite, do Siddhartha, que são livros formidáveis, fica a dica. Uhum. E Então, pronto. já anotem aí e procura a livraria para comprar o livro, né? Vai Pode, na página, na- vocês podem também encomendar, né? pode encomendar ou então ir lá visitar, porque já está aberto, é só perguntar o horário, né, de atendimento e ir lá Sem visitar máscara não também. entra, Sem sem máscara máscara. não, vai ter álcool em gel lá também para receber o pessoal.
né? Uhum. Então, só anotar as dicas aí de livro. Agora, dá uma dica para as crianças, né? Para os pais comprarem para as crianças. Ó, eu vou Pensando aí indicar nos 5 a 10 anos, que são os leitores, assim, que estão de nota 10. eu vou indicar um livro meu. Eu vou indicar esse aqui, vou fazer um convite. Eu vou Hum, indicar esse aqui, que chama Todas as Cores de Malu, tá? Depois nós vamos fazer um sorteio aí na Livraria Páginas e a pessoa vai ter que ir lá na Páginas buscar. Eu posso até autografar e vai lá para Páginas. Quem ganhar esse sorteio, tá? Combinado? tá, pode deixar, gente. Porque o mês de setembro é chamado o Setembro Dourado. E o Uhum, Setembro Dourado é o mês da conscientização do câncer infantil. Então, tem uma série de ações, como que você percebe, quais são os sintomas, fica todo mundo muito mobilizado, porque quando as pessoas veem os meninos carequinhos em tratamento, e fica assim impactado, né? Mas a gente pode ficar mais atento, porque se pegar no inicinho, como qualquer outra doença, tem um prognóstico muito bom, uhum, tem, né? E as crianças também estão em tratamento, mas elas têm o mesmo brilho no olhar do que as outras quando ouvem uma história. Eu uhum, mesma já contei várias vezes lá no Hospital da Baleia, e aí as pessoas, nossa, não deve ser estranho contar. Não, não é estranho. Quando você conta uma história, os meninos ficam tudo assim, do mesmo jeito que qualquer uhum. criança fica. E que bom, né, que a gente está ali ouvindo uma história, sonhando, fabulando, imaginando. Então, esse livro aqui, Todas as Cores de Malu, fala dessa menininha aqui, a Malu, que toca esse acordeãozinho que ela leva nas costas. E aí a Malu vai passar por um momento super difícil, mas a Malu tem coisas maravilhosas a favor dela. E uma das coisas que ela tem mais a favor dela são os amigos dela. E os amigos da Malu, gente, eles vão fazer uma coisa que vocês vão ficar tão comovidos, vocês vão amar. Então, esse livro aqui, para qualquer pessoa, para qualquer idade, eu recomendo para essa faixa dos 5 a 10, mas é um livro que vai nos lembrar da importância dessa solidariedade, desse chegar junto com os amigos, de conhecer os amigos, de saber o que vai agradar os amigos em qualquer momento, seja no momento difícil ou no momento de extrema alegria, né? Como que a gente dando a mão para o outro, a gente sai de qualquer buraco. Então, tá aqui, nós vamos fazer esse coisa aí na coisa da parte. Outro livro que eu super indico da Letria e tem lá na livraria Páginas, eu indico o livro Salopão, um jumento do sertão. O autor mora aqui em Minas Gerais, é o professor Fernando Limoeiro, que dá aula na UFMG, lá no TU, no Teatro Universitário, que hoje é chamado Artes Cênicas, né? Uhum. Então, o Fernando Limoeiro é professor lá há muitos anos, ele é bonequeiro, ele faz teatro de bonecos, mamulengueiro, é um sujeito cordelista, ele é muito divertido. Então, o Salopão é uma história muito legal, muito engraçada, muito divertida, e é uma história que fala de um rapaz que herda esse jumento chamado Salopão, do avô, só que o avô tratava da jumentada com o maior carinho. E aí ele quer andar de moto, ele quer uhul. E aí vai acontecer uma coisa, e quem que vai ajudar esse herdeiro? O próprio Salopão. E aí o final é assim, deslumbrante, emocionante, divertido. Então, tem. Ah, e outra. Esse livro, O Salopão, ele foi selecionado no PNLD literário. Uhum. Então, professores e professoras que quiserem levar o Salopão para a sua escola, é só ver lá no site da Letria, tem o código, né? E para poder fazer o pedido com o código de Salopão. E mais, Salopão é um cordel para teatro. Ah, que legal. Então, é um cordel para ser encenado na escola.
não tem nada melhor. E ainda chama o professor Fernando Limoeiro, que ele ainda vai lá, ainda autografa, tira foto com todo mundo. E eu também. E, por último, que mais? Que livro que eu podia indicar? Pediram para sugerir um para criança menor ainda. Então eu vou sugerir esse aqui, que é um livro que eu gosto muito, chama-se O Monstro das Cores. A autora é uma catalã chamada Ana Lenhas, e esse livro aqui, ele é um dos livros que serviu de base para os roteiristas de um filme chamado Divertidamente. Você já viu? Lindo. É lindo. E esse livro aqui é anterior ao Divertidamente, porque mostra como que esse monstrinho aqui fica confuso. Quando ele está muito confuso com os sentimentos dele, ele fica assim. E cá para nós, quem nunca se sentiu confuso com os próprios sentimentos? E as crianças são também seres em desenvolvimento que sentem angústia, que sentem medo, que sente tédio, que sente alegria, tristeza, enfim, tudo. Ela sente tudo do jeitinho dela e tem hora que fica muito confusa e não sabe expressar bem o que está sentindo, né? Às vezes faz uma birra danada no meio do shopping e a gente não sabe lidar com aquilo, nem a criança. Então fica a confusão do adulto com a confusão da criança. Não se trata aqui de gerenciar emoções, como eu já vi gente falando. Não, se trata aqui de nomear as emoções. Então, eu estou sentindo... Peraí, eu estou com medo. Eu estou com medo. Quantas vezes a gente está com medo e nem sabe? A gente que é grande. É verdade. Né? Então, é para identificar as emoções, reconhecê-las e nomeá-las. Né? E quando a gente nomeia as emoções, a gente lida melhor com elas, porque você sabe o que você está sentindo. Então, isso é para introduzir a criança. Não é para gerenciar, não é para nada disso. É para introduzir essa conversa, apresentar sobre sentimentos. Porque no meu tempo, o que a gente ouvia era calado, menino, engole esse choro. Não era assim? Era assim, engole esse choro. Não vem. Não tinha espaço para sentimento de menino, não. Né? Para falar a verdade com vocês, a infância foi inventada há muito pouco tempo. A infância foi inventada do século XVII para cá. Vocês sabiam disso? A criança, até a Idade Média, era considerado um adulto em miniatura. Menino era considerado um adulto desajeitado, que deixava as coisas cair da mão. E o resquício disso, até o século XX, que é o século que eu nasci, que é o século passado, até o século XX, criança era considerada assim. Eu lembro que a minha mãe falava assim, Rosana, deixa essa mão bamba, deixa tudo cair na mão. Esse menino não tinha lugar. Chegava visita, a gente tinha que sair da sala. Hoje a criança tem essa centralidade na cultura e na publicidade e no consumo, né? Então tem toda uma indústria voltada para a criança reinando ali no centro. Mas nem sempre foi assim, tá, gente? Então esse livro aqui... Quase finalizando. Só daqui a pouco vai cortar a gente. Esse livro aqui está fazendo esse sucesso danado, O Monstro das Cores, não é à toa, porque está oferecendo a oportunidade das escolas e das famílias falarem com seus pequenos sobre sentimentos. Ainda mais num tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo. Então, fica aí as dicas da Rosana. Quem quiser, entre em contato com a livraria, pode mandar no Instagram, pode ligar, pode entrar no site, pode ir até lá também. Então, tem várias possibilidades aí para comprar vários livros e esses livros que foram indicados. Muito obrigada, Rosana. Gente, foi muito legal. O pessoal aqui elogiou muito, falou que foi, né, demais tudo que você falou. É um conhecimento assim que às vezes a gente nem para pensar, né? Então, muito obrigada. A Heloísa Davino, a Taine,
A Irian da Ex, um beijo para vocês. O Picolé maravilhoso, falando que vem aí o dia de Cosme e Damião, aí outra manifestação da nossa Sim. cultura. O quintal da Guegué, a Guegué querida, a Leida falando de diversidade. Ah, e a minha priminha, Maria Clara, que está aqui no Maria, não vai com as outras 10. Amanhã, às 18 horas, nós vamos estar lá no canal da Maria, não vai com as outras aqui no Instagram, tá, gente? Vocês apareçam lá às 18 horas. Então foi o Aí o convite aí Rafael deu também. uma passadinha, Batatinha, quando nasce, ela pôs aqui. Enfim, um beijo para todo mundo que passou. Estou amando a live com todas as minhas forças. Ai, que bom, gente. Obrigada. E eu Muito agradeço obrigada. você, agradeço a Leida Reis, agradeço a Livraria Páginas, que eu fui lá na inauguração, que eu Uhum. adoro, quero ir para lá tomar um cafezinho naquele quintal maravilhoso É, e ali é falar muito. que vocês não vão se arrepender de conhecer a página, que é uma livraria desse tamanhozinho, mas tem um quintal. E o Muito quintal é que é charmoso. bom. E a gente ainda pode levar os livros para o quintal, ficar lá trocando livro e tomando um cafezinho. É verdade. Muito obrigada a todos que participaram. E quinta-feira tem mais. Um abraço.